horas da tarde, 4 minutos, 30,7 a temperatura. Agora tem visão política no Conexão da Tarde. O comentário de Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes já está conosco aqui no Conexão. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Tudo bem, Márcio? Tudo bem a todos? Oi. E aí? Hoje pela manhã, tivemos uma dúvida, né? Entrevistamos o deputado Mauro Mariani, deputado federal do PMDB, e que vem sendo o protagonista aí da ideia de que o seu partido, tenha candidato ao governo do Estado. E que não fique ao lado de Raimundo Colombo, e que talvez pudesse fazer uma aliança com o PT, do Cláudio Vinhati. Bom, hoje entrevistei Mauro Mariani e perguntei a ele, porque muita gente diz, antes de contar o que perguntei a ele, qual foi a sua resposta, é bom de explicar aqui ao ouvinte o seguinte: andam dizendo por aí, observadores aqui e ali da política de Santa Catarina, que Mauro Mariani estaria ensaiando um discurso estratégico, fazendo-se entender que ou ele coloca seu nome na convenção para ser candidato ao governo do Estado, ou trocaria essa intenção a uma indicação de vice-governador no lugar de Eduardo de Moreira na chapa com Raimundo Colombo e também Juarez Ponticelli ao Senado. Isso seria, entendem que seria isso um jogo político, um tabuleiro de xadrez onde o Mauro Mariani estivesse fazendo este papel. Bom, perguntei isso a ele, né, para acabar com esse mistério, com esse tronoló que anda pelo Estado aí. E o deputado Mauro Mariani não deixou dúvida. Ele disse: Marcelo, eu não faço isso. Eu não serei candidato a vice ao lado de Juarez Ponticelli. Porque dessa forma eu estaria indo contra o meu discurso de estar ao lado de alguém do PP, que é o partido historicamente adversário do PMDB. E não há nenhuma hipótese de eu aceitar esse tipo de proposta. E mais uma vez fez a frase que já havia feito no microfone da Guarujá, dizendo que ele não faz negócios em política, ele faz política na política. Então, eu acho que esse terreno, a menos que o deputado desdiga o que acabou afirmando, né, com todas as letras, eu acho isso pouco provável, porque esse negócio de dizer que na política cabe tudo tem um limite também, né? Então eu acho que esse mistério, essa pseudo-estratégia do deputado Mauro Mariani terminou hoje, com essa entrevista que eu considero definitiva. Eu não estarei mais preocupado nas análises que faço aqui diariamente, que o deputado Mariani esteja jogando um verde para colher maduro em algum lugar. Bom, depois dessa entrevista, conversei com pessoas ligadas aos bastidores da política, enfim, bons observadores, e obtive a informação de que o senador Luiz Henrique da Silveira, que é o grande pajé PMDBista, né, está definitivamente convencido, primeiro, da companhia com Raimundo Colombo. Não admitirá, sob hipótese alguma, outra opção do seu partido, PMDB, que não a recondução de Raimundo Colombo numa reeleição. Outro detalhe: está praticamente consolidada a ideia de que Juarez Ponticelli seja o candidato ao Senado na chapa majoritária e, portanto, essa coligação, essa nova coligação que coloca o PP de Juarez Ponticelli, estou obrigado a dizer que é o PP, o mesmo PP de Espiridão a mim também, na coligação com Raimundo Colombo, no lugar do PSDB, que sai da coligação e que terá candidato próprio, que é o senador Paulo Bauer, que todo mundo já sabe. Então, está se montando aí uma consolidação que a gente já mais ou menos imaginava, mas o que está aberto
bom, está aberto o lugar de Eduardo Pio Moreira. Por quê? Porque, como disse ontem, os próprios PMDBistas e a própria coligação, ou seja, os outros partidos que estão juntos, e têm preocupações em relação ao grau de potência eleitoral que tem hoje Eduardo Pio Moreira. Ou seja, uma potência quase nenhuma, né? Porque nas últimas eleições o doutor Eduardo Pio Moreira, ele é um médico, né? Mas é o vice-governador hoje, ele não tem tido sorte, né? Não tem obtido vitórias, nem sequer na própria cidade, onde ele sempre teve grande prestígio, em Criciúma. E vem perdendo eleições, né? A última eleição foi uma derrota do PMDB sob a liderança de Eduardo Pio Moreira. Há quem diga, nas últimas eleições, quem conte, que nas últimas eleições, nas campanhas que faziam de rua e carreatas, ninguém queria ficar ao lado de Eduardo Pio Moreira, que era perder voto. Isso é contado por algumas pessoas aí que estiveram envolvidas em campanhas, né? Não quero ficar nem perto do Eduardo, porque não acrescenta muito pior que isso, porque tira voto. Então isso é claro que é uma preocupação, né? Da coligação. O vice-governador apesar de ninguém votar separado do vice-governador, a gente vota junto, né? Sim. Votando para o governador, acaba votando no vice também. Ele não tem aquele apelo na hora do voto, né? Mas ele tem sim um apelo eleitoral no palanque, né? Nas caminhadas, nas visitas, forte. Tendo um candidato que tenha um reconhecimento eleitoral forte, é óbvio que a coligação se fortalece. E que não é o caso, infelizmente, do doutor Eduardo Pio Moreira. Então isso está preocupando a coligação e o próprio partido. Já disse ontem aqui, o governador hoje está testando essa força eleitoral de Eduardo Pio Moreira nas visitas que está fazendo neste momento no sul do estado. E no final do dia hoje, o governador estará em Criciúma. E com certeza está com os ouvidos e os olhos bem atentos, né? Observando o que acontece nesses contatos políticos aí que está fazendo junto com o vice-governador. Então, digamos assim, essa casa do vice-governador, do candidato ao vice-governador, está vazia, pelo menos neste momento. Ela está sob suspeita, digamos assim, de uma confiança maior, de uma certeza maior de que deva-se reapostar o nome de Eduardo Pio Moreira. Poderemos ter aí novos nomes pela frente, né? Eu só lembro ao ouvinte que o PMDB tem nos seus quadros Dário Berger, né? Que é um nome interessante, né? Na correlação de forças aí na urna. E que anda meio quietinho, né? Exatamente. A gente sabe que em política na muda, né? É na muda. Alô, Marcelo? Rapaz, perdemos o contato com o nosso Marcelo? Oi. Opa, tá por aí ainda, rapaz? Por aqui. Deu um branco aí, deu passo. Pois é. Não, eu acho que eu apertei um botão aqui, não devia. Então vamos estar falando falando do Dário agora, né? Já estou ouvindo bem. Você está falando do Dário, né? Pois é. O Dário, eu te confesso que faz algumas semanas, talvez até mais de um mês, que eu esteja insistentemente ligando para o ex-prefeito. E ele só me manda, para não ser deselegante, mal educado e tal, porque eu, ao contrário, né? É um homem muito solícito, né? Sempre atende bem a imprensa. Mas ele tem me mandado recados assim: já te ligo, mais tarde eu te ligo, talvez outra hora. E eu estou entendendo isso que, né? Vou respeitando, né? Não quer falar. Então, mas eu ouvi hoje de um bom observador que Dário Berger pode aparecer como uma solução ao Senado, por exemplo, se o PMDB vetar o nome de Juarez Ponticelli, porque há uma reação muito forte do PMDB
vinda do grupo que apoia o Mauro Mariani. Sim. Porque o Mauro Mariani não é o caso em si, né? Mas aqueles que apoiam a tese do Mauro Mariani, de que o partido deva se deslocar deste governo, a tese de que eles poderão admitir uma companhia com o governador Raimundo Colombo, mas sem a presença de Juarez Ponticelli, que aí ficaria, digamos assim, muito à direita, do ponto de vista do PMDB mais radical, né? Mais radical à esquerda, né? Então, o nome de Dário Berger, por estranho que possa parecer, porque Dário Berger sabe que tem uma vertente ideológica liberal, nada a ver com o passado histórico do MDB, enfim, é um homem que veio de outro lado, né? Mas, enfim, por mais estranho que isso possa parecer, Dário Berger pode ser uma solução dos rebeldes e dos autênticos do PMDB. Para o Senado. É o que a gente está percebendo agora, Márcio. Mas o Dário para o Senado, é isso? Para o Senado. Para o Senado, E aí dele, hein, rapaz? Pois olha, a ministra anda conversando muito reservadamente com a presidente Dilma sobre os problemas internos do PT, que realmente se consolidaram aqui em Santa Catarina. Né? Vinhati, não há como negar, ganhou no voto. Né? O diretório estadual do partido resolveu escolher o Cláudio Vinhati, que é um desafeto da ministra, e a ministra está, neste momento, sem alternativa. Ou se candidata à Câmara Federal, que eu acho muito pouco provável, ou então acaba se decidindo por uma dessas aposentadorias que muitos políticos sonham, né? Que é, por exemplo, um Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas da União, no caso. Pois é, falando nisso, né? Tribunal de Contas da União. Fala-se muito nisso, né? E agora a ministra, apesar de estar sem cargo e sem solução nesse momento interno aqui no PT catarinense, ela mantém ainda um prestígio muito grande com a presidente Dilma e com o ex-presidente Lula. É amiga pessoal de Lula. E a gente sabe que essas duas lideranças, Lula e Dilma, você pode falar o que quiser dos dois, né? Mas os dois têm essa vantagem pessoal aí, não deixa companheiros na estrada. Então, tudo indica aí que poderemos ter, talvez, a ministra no Tribunal de Contas. Ou uma aventura mais ousada, uma solução mais ousada, digamos assim, a ministra se aventurando a ir à Câmara Federal, ou até disputando no voto, né, na convenção. Não vamos esquecer que a eleição do PT não foi uma coisa, né? Agora, a outra coisa é a convenção do PT que vai escolher os candidatos. É uma mini eleição para a escolha do candidato, né? Então a ministra tem toda a liberdade, ela tem todas as chances, né, de se candidatar como o próprio Vinhati, né? E aí vai de novo medir forças. A gente já teve, digamos assim, um primeiro turno dessa eleição dentro do PT, o que deu. Mas nada está assegurado, não está escrito em lugar nenhum, que na convenção o Ideli possa perder de novo para Vinhati, né? Isso pode virar. Mas enfim, estamos ainda em janeiro, o ano está começando, as convenções do ponto de vista legal, elas podem acontecer até no mês de julho. Então, temos muito campo pela frente para analisar. Muita coisa. Um abraço, Marcelo. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Marcelo Fernandes e a sua visão política aqui dentro do Conexão da Tarde. 4 horas e 18 minutos, 29,9 a temperatura, intervalo. A gente já volta.